Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do NW Podcast especial do nosso mês do advogado. E hoje aqui a gente tem um tema muito bacana para falar sobre como construir uma marca empresarial na advocacia. Eu sou Luísa Peleja, diretora de comunicação da Nelson Williams Advogados, e hoje comigo estou aqui com o nosso CEO, Nelson Williams, Olá. o nosso sócio-diretor, Marcel Daltro, Olá. e o Fernando De Grossi, da equipe voadora, designer gráfico e responsável pelo nosso rebranding que aconteceu em 2020. Então, a gente vai falar sobre a marca, né, a construção de marca na advocacia e o nosso próprio caso. Mas antes de tudo, Fê, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada a todos os presentes. Queria que você se apresentasse brevemente, um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa. Conta um pouquinho do seu trabalho. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, falar de um tema que eu adoro. Sou Fernando De Grossi e já estou mais de 25 anos trabalhando com design gráfico. Fui me especializando em identidade de marca. Hoje tenho uma agência chamada Voadora, que não tem especialidade só em advocacia, né? A gente trabalha com estratégia de marca para diversos setores. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos falar. Maravilha. Eu acho que uma das melhores formas para começar a falar sobre o assunto é contando a nossa própria história. Então, doutor Nelson, acredito que o início do Nelson Williams Advogados Associados, na época, porque tinha esse nome mais comprido, surgiu como várias empresas, e não só no segmento da área de advocacia, surge de maneira muito intuitiva e de acordo com os padrões da época. Então, conta um pouquinho pra gente como foi a escolha do nome, a escolha do primeiro logo, identidade visual, que essa história é muito boa. Conta pra gente. Eu inicio a advocacia em 1995, né? Muitos conhecem a minha história. Eu inicio numa clínica médica, numa sala emprestada. Era um sobrado na cidade de Bauru. Ali, nesse sobrado, haviam 3 quartos que foram transformados em clínicas, né? Salas de atendimento médico. E um desses médicos era meu amigo de faculdade, e ele emprestou a sala das 8 às 16 horas que eu começasse ali a atender. Eu não tinha carro, andava de ônibus circular, começo literalmente do zero absoluto ou zero Fahrenheit, né? Negativo. E eu nunca trabalhei com nenhum advogado. Eu me formo, tiro minha carteira da ordem trabalhando como auxiliar de escritório numa pequena empresa prestadora de serviço de Bauru. Eu trabalhava na área de RH, onde a gente acabava sendo um faz-tudo. Tanto cuidava do RH, como também cuidava, ajudava em licitações e coisas do tipo tal. E quando eu inicio, eu faço o meu primeiro cartão, Nelson Williams Fratoni Rodrigues, Advogados Associados. Me deu essa por advogados associados. Tinha advogados associados? Não. É isso que eu ia perguntar, quem é o associado? Não tinha o associado, era só eu. Eu tinha uma estagiária, na época, a doutora, que depois se tornou advogada, a doutora Juliana, que era uma pessoa que também convivia na mesma igreja. Na época, eu congregava na primeira igreja batista de Bauru. E ela era lá da igreja. Eu me formo, começo na salinha lá, ela, precisando de estágio, foi estagiar comigo, muito competente. Tal. Então, é assim que eu começo a minha carreira, com aquele cartãozinho preto. A letra, eu lembro que eu já escolhi. Eu sempre gostei de propaganda e marketing. Desde o curso da faculdade, eu gostava muito, sempre que eu tinha oportunidade, eu ia no centro acadêmico, e lá no centro acadêmico eles assinavam revistas, eu não tinha recursos para ter assinatura de revista, eu ia no centro acadêmico, ali tinha a revista Veja, tinha a revista Exame e tinha outras revistas. Tinha revista do segmento jurídico também, e eu folheava as revistas, e eu amava o tema marketing, né? E aquilo sempre me chamou a atenção. Quando eu crio o primeiro cartão, eu já crio um cartãozinho simples, mas em alto relevo. Ele era negro, né, escrito em negro. O Nelson Williams Fratoni Rodrigues era o nome inteiro. Advogados associados em alto relevo, a balancinha, o típico, tal, mas tudo em alto relevo. Um cartãozinho bem caprichoso, né, para aquele momento, meu modesto início, né, de atividade. Passado algum tempo, e como meu pai não é advogado, meu pai e minha mãe não são advogados, são pessoas muito simples do norte do Paraná, eu sem nenhuma tradição, começo a minha carreira onde? Em Bauru. Bauru tem a faculdade, uma das faculdades mais tradicionais do interior de São Paulo.
A IT, Instituição Toledo de Ensino, conceituada, disputava e disputa com as grandes faculdades da capital a quantidade, qual coloca mais pessoas no concurso para juiz, promotor e coisas do tipo e tal, o próprio exame da ordem. Assim, eles tinham essa rivalidade com a capital e ela era muito tradicional. Isso faz com que Bauru tenham muitos advogados. Porque, veja bem, a faculdade está lá. O filho de um empresário bem-sucedido faz direito na IT. O filho do juiz faz direito na IT. O filho do promotor faz direito na IT. Todo mundo faz direito na IT. Ou boa parte. E eu começo a minha carreira nesse ambiente. Eu até escrevi um artigo, certa vez, né, Nelson Williams e os anos mais selvagens da advocacia. Porque há um livro que é Arthur Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia. Eu começo a minha carreira num ambiente extremamente concorrido, do zero Fahrenheit, zero negativo, não tenho nome, não tenho tradição, não sou filho de ninguém, ou seja, meu pai semi-analfabeto, minha mãe semi-analfabetos, pobres de Marré, norte do Paraná, eu, um estranho, eu sou um estranho. Então, eu precisava compensar isso. Eu começo com o cartão, caprichoso. Logo em seguida, eu já começo a evoluir na carreira, eu percebo que aquele cartão precisava ser aprimorado, eu precisava criar uma marca, eu precisava criar um brasão. Porque brasão, na minha percepção, reporta a tradição. Ou seja, aquilo tinha tudo que eu não tinha. Eu precisava de uma marca que tivesse, que transmitisse algo que me faltava. Um contraponto. Né? Um contraponto a mim. E aí eu lembro, pela primeira vez eu contrato uma agência. Então, veja, nós estamos falando, eu me formo com 23 anos para 24 anos, eu logo um ano de advocacia, eu já estou em contato com uma agência pequena do interior e tal, mas nessa agência eles tinham, o dono tinha um assistente, né, um garoto, e eu chamo ele no escritório para desenhar comigo o brasão. Eu falei, olha, eu quero um brasão. Um brasão. Igual esses de nome de família, né? Dos Rodrigues, dos Vieira, aquelas coisas de português. Aí ele faz, né? Eu falei, não, aqui você vai colocar, eu preciso de uma balança, preciso da marretinha, né, do juiz, e eu preciso dos livros, estudioso, e ele vai fazendo. E azul, eu gosto de azul, né? Tanto é que você vê que eu adoro usar paletó azul, o avião é azul, o barco tem coisa azul, eu gosto do azul, e azul é de longa data. Aí é azul. Aí ele cria o primeiro brasãozinho comigo. Aí criou tal, e com aquele eu começo. Inclusive, nós temos no nosso acervo esse cartão digitalizado, que eu acho que é importante até quando tiver a oportunidade de mostrar isso, né? Ele, azulzinho tal, o endereço, Rua Rio Branco, lá em Bauru e tal. Depois, eu percebi que aquele brasão não era ainda o que eu queria, porque ele era muito simples, eu precisava de algo mais complexo. Chamo de novo o garoto. Aí começa, porque eu não sei desenhar. Ele sabe, eu costumo dizer que eu não sei fazer feijoada, mas eu sei quando ela fica boa. Ele sabia fazer a feijoada, né? Eu saberia se estava bom ou não. Desenha. Ele foi desenhando, não, apaga aqui, faz isso. Chegou uma hora, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, doutor, já captei. O senhor gosta mesmo é de firula, né? Eu falei, isso. Ele falou, eu vou firular. Aí o menino já firulou, fez uns rabiscos e tal. É isso, esse é o brasão. Veio a ser o segundo logo do escritório. Esse daí, com o brasão preto e dourado. E com azul no meio. Porque o azul eu não quis abandonar, o azul continua, preto, dourado e o azul. Por que o preto e dourado? Primeiro que eu sempre gostei do preto e dourado. E para quem é da minha geração, vai se lembrar do John Play Special, o carro do Ayrton Senna. O primeiro carro que o Ayrton Senna correu na Fórmula 1 era um John Play Special, né, que era o patrocinador. Ele era preto e dourado. O preto, que ele corria na chuva, ganhava as corridas e tal. Então, o preto e dourado, para mim, já era uma cor que me agradava muito, sempre me atraiu muito. Então, eu começo, essa é a segunda que eu faço. E depois, com a saída, eu tive um sócio, o Adirson de Oliveira, em Bauru. O centro era uma oliveira, ao invés de ser a base da balança ser uma base romana, né, tipo aquelas bases romanas, era uma oliveira mesmo, uma dele desenhou uma oliveira, então ela era toda torta, como é uma árvore oliveira, e a balança sobre.
que reportava Oliveira, os leões do lado, porque o brasão da família Rodrigues, se você pôr no Google e lá em Portugal, é um leão. Então eu pus 2 leões, porque tinha que preencher com 2 leões, um de cada lado, lembrando que eles maços de cigarro, a nobreza ou coisa do tipo. Tal. Então eu fiz esse foi o segundo. E com a saída do Oliveira, eu substituí a Oliveirinha no meio com a pilastra romana. Né? Aquela pilastra romana e tal. E assim que nasceu o brasão do Nelson Williams. Quando eu ainda era Nelson Williams para Tony Rodrigues. Né? O Nelson Williams eu vinha a ser conhecido mais como Nelson Williams depois. E foi essa hora aí que eu entrei e eu e o Marcel entramos com uma missão. Enfim. Não, essa hora não. Passado muitos e muitos anos. Exato. Nesse brasão, nesse logo. Passado 20 anos, né, doutor? Foi 20 anos. Quando eu entrei, ia completar 20 anos. Eu acho que é importante eu dar um testemunho aqui. Isso que eu estou contando da criação desse brasão, nós estamos falando de 1997, 1998. Em 2001, 2002, eu venho para São Paulo. E a gente já usava tudo preto, o material era preto, as pastas, tal, preto, branco, dourado, com azul e tal. E eu me recordo que eu fui ter com uma pessoa muito conhecida, todos conhecem, um amigo em comum me apresentou o Roberto Justus, quando ele ainda era o presidente, né, sócio da empresa de publicidade, de comunicação e marketing. E eu tiro meu cartão e entrego ao Roberto. E o cartão era todo cheio de frufru, né? Ele era de abrir, assim. Ele era ruim de rasgar, porque ele era plastificado e tal. Pauta já. Eu entrego o cartão ao Roberto, talvez ele não se lembre. Ele pega o cartão com aquela pose, né, dele toda, olhou assim e falou: que coisa horrorosa! Ele falou que algumas pessoas gostariam de falar e a gente tem que perguntar. É bem importante. Ele pega aquele cartão e fala: mas que coisa horrorosa! E por que é importante eu contar isso? O Roberto, além de tudo, é um amigo. E, lógico, o Roberto tem um conhecimento, a carreira dele fala por ele, a história dele fala por ele. Mas não foi porque o Roberto falou que era horroroso que eu mudei. Não, exato. Eu não mudei. Nós estamos falando de 2002 a 2003, essa época mais ou menos, ou seja, nós estamos falando de 20 anos atrás. O Roberto Justus já era o Roberto Justus. Ele já era de uma grande empresa, era um case de sucesso, é uma pessoa com inteligência ímpar, pega o cartão, critica e eu não mudo. Eu mantenho o mesmo cartão e aquilo nós espalhamos, nós crescemos, fomos conhecidos no Brasil inteiro com aquela logo, com aquela cor preta, dourado. Nós esparramamos no país, não havia lugar do país que nós não tivéssemos esparramado esse material, porque a gente foi expandindo os escritórios e tal. E tudo. E é importante contar isso, porque na percepção, e a Luísa e o Marcel vão ter a oportunidade agora de contar isso, na percepção de todo mundo, aquilo para mim era tão valioso que eu não mudaria tão fácil. Exato. Veja bem, eu resisto ao Roberto Justo dizer que aquilo é uma coisa horrorosa, e agora você conta como que foi quando vocês se reuniram comigo para mudar. Então, deu muito certo durante o período que deu. Então, foi no aniversário de 20 anos de empresa, onde eu e o Marcel construímos o núcleo de comunicação e passamos a olhar mais 360 para a comunicação como um todo. Mas quando a gente vai olhar para a comunicação, são vários braços. Mas a gente tem que olhar para uma das coisas principais, que é a marca, a identidade visual, o ponto visual de conexão e de percepção. E o que aconteceu? Eu lembro exatamente desse dia como se fosse ontem. Eu já estava há alguns meses trabalhando no escritório, conhecendo o Dr. Nelson, conhecendo o escritório, e para mim não combinava, não condizia com a visão moderna dele, com a postura para frente, com a postura disruptiva da advocacia, aquele logo tão tradicional, aquele brasão tão tradicional que já foi tradicional e que funcionou durante anos, mas que na minha visão e do que a gente queria construir daqui para frente já não representava mais a empresa e nem mesmo o Nelson. E aí eu lembro quando eu sentei na frente dele e falei assim, então... Não, primeiro teve um rodeio, vocês rodearam, né? A gente fez uma estratégia porque a gente sabia o quanto esse logo e toda essa história, enquanto essa marca carregava essa história dele. Então não foi de uma hora para outra.
Mas com argumentos, a gente trouxe e falou, olha, é necessário fazer. E ele confiou na gente, que foi maravilhoso. Eu falei, ó, vou te trazer uma pessoa... Agora eu vou dar o testemunho disso. Eles rodeiam para conversar comigo. Por quê? Porque antes, em algum momento, alguém já tinha mais ou menos falado em mudança. E eu não permiti. Eu cortei a conversa. E é importante aqui destacar, eu resisti ao Roberto Justus, que era um referencial, uma crítica dele bem ácida, não fez diferença nenhuma a crítica dele, eu segui em frente. E chega quando Luísa e Marcel preparam todo aquele terreno para falar comigo da mudança, eu prontamente aceitei. Que até surpreendeu eles. Porque foi pronto, não, tudo bem, vamos lá, pode mudar. É importante a finalidade das coisas. Exato. Você tem que atingir uma finalidade. O que acontece? Quando eu crio esse sistema, esse brasão horroroso, como diz o Roberto, que para mim não era horroroso, mas não era uma coisa moderna, e ele tem razão nesse sentido, porque eu acredito que a crítica dele é isso, não é moderno. Só que eu não podia ser moderno quando eu não tenho tradição nenhuma. Tem uma máxima, e eu gosto de usar máximas, principalmente aquelas bem caipiras, né, do interior, que eu sou oriundo do interior do estado do Paraná, e o interior do estado do Paraná, interior do São Paulo, interior de Minas, o interior do Brasil, eles gostam muito, usam muito máximas, né? Diz que o cavalo só se puxa a rédea quando você está montado sobre ele. Não puxa no chão, não, que você corre risco de tomar um coice. Então, aquele brasão, ele tinha uma finalidade. Exato. Então, ele já tinha cumprido todo o seu objetivo. Quando a Luísa marca comigo, juntamente com o Marcel, prepara todo aquele enredo para vir falar comigo que tinha uma proposta de mudança, tudo o que precisava já tinha sido alcançado. Exato. Nós já estávamos presentes no país inteiro. A gente, de certa maneira, já tinha um nome conhecido. Nós estamos falando de 2020, ou seja, faz pouco tempo. Nós já estávamos presentes em todo o território nacional desde 2010. Então, eu já tinha alcançado o objetivo com aquele brasão. Então, realmente, ele já tinha ficado cansativo, era difícil de trabalhar, você não tinha linhas todo cheio de curvas. Não tinha como replicar linhas. Também para outros materiais. Era complexo. Tal. Achar cor para poder colocar. Aí você tem uma gráfica aqui em São Paulo, você não tem a mesmo padrão em outro lugar. Então, era complexo. Então, eu prontamente aceito. Por quê? Porque já tinha atingido o objetivo. Mas aconteceu aí um negócio de confiança, né? Eu trabalhei com muitos escritórios de advocacia e os mais novos querem ser tradicionais, porque não tem segurança ainda de inovar. Quem já conquistou pode inovar. É mais ou menos assim, no começo eu preciso que essa marca faça meu filme. Agora, o que você desenhar, eu vou fazer o filme dela, porque minha credibilidade já está consolidada, já consolidou. Era uma nova fase com uma visão muito mais moderna, encorpada, disruptiva, inclusive pelos planos do próprio escritório e do negócio. Porque quando a gente fala de um rebranding, de redesenhar uma marca, não é só a identidade visual, o logo que a gente está falando, mas sim também uma implementação interna de cultura, de estratégias, de valores e de visões. Então, a gente fala que a identidade visual, o logo que o Fê vai falar melhor, ele é a representação visual daquilo tudo que a marca representa. Então, a gente veio com os argumentos certos. A gente não muda uma marca só porque ela é feia ou bonita. Não. É justamente, ela consegue representar aquilo que eu vou trazer? Eu acho que foi uma janela perfeita, né? A gente tá até batendo um papo sobre isso antes e literalmente entender o momento que a gente estava, qual era a estratégia do escritório dali para frente e como é que a gente se posicionava. Então, assim, vai desde a questão da identidade visual, que passa pela logo, passa pelo nome, né? A gente teve a discussão, e o advogados associados, será que permanece, tira, junta, simplifica, né? Para poder passar o recado de uma forma mais fácil. Então, acho que foi muito útil na história que o Dr. Nelson contou até aquele momento, mas acho que para ele foi mais tranquilo de literalmente soltar aquilo que estava lastreando todo o desenvolvimento do escritório por 20 anos, porque fez sentido, mas ele já está olhando para frente, né? A própria fase que o senhor usa o tempo inteiro, até aqui foi muito difícil, mas e daqui para lá? Então, daqui para lá, com uma marca nova, um posicionamento novo, para passar o recado que o escritório queria, né? Com certeza. Momento. E agora, Fê, para você, falando desse case, qual foi o maior desafio nesse sentido? Você já sabe o negócio do brasão e que era muito apegado. E qual é a importância de uma identidade visual forte e marcante, assim, para uma empresa
como a advocacia. Então, conta um pouquinho qual foi o seu maior desafio em relação a esse trabalho e a importância da identidade visual de uma marca forte. Por mais que teve o aceite, agora eu vou, né? Dei uma negativa no João Roberto Justo, mas agora eu vou. Mas a primeira coisa que eu escutei é: não tira esse leão daí. Foi. Então, Aí foi assim, outra Tanto preparação. que a primeira versão tinha um leão, né? Aí eu falei, bom, o leão moderno vai virar a marca da Peugeot, então a gente não vai conseguir. Não vai poder. fazer, Não vai poder. É só porque marca é sobre isso, é sobre percepção mesmo. Quando a gente olha para o universo Nelson Williams e vê a atuação da pessoa física Nelson Williams e de toda a levada que o escritório teve na comunicação, não combina aquilo que foi feito para leão proteger. Olha, eu sou pequeno, deixa isso daqui me protegendo, agora eu preciso de alguma coisa que esteja para frente. Né? E para frente, a gente até começou a utilizar alguns símbolos assim, Nelson Williams, o NW, isso é muito forte. Então, para isso ter um pouquinho mais de aderência visual, que eu falo, não adianta nada a gente colocar NW porque tem muitos N's e muitos W's por aí. Eles precisam fazer uma memorização. Acho que o fator memorização na cabeça é muito importante. Lembrando que identidade é sobre identificar. A gente não precisa ter a balança. A marca não é o nosso quem somos. Né? Senão, toda hamburgueria deveria ter um hambúrguer ali, todo dentista um dente, etc. E aí é importante, né, Negrossi, que é importante falar isso. Porque você não criou só para Nelson Williams Advogados. Sim. Você criou para o Nelson Williams, para Nelson Williams Advogados e para Nelson Williams Group e para o Instituto. E aí você não criou uma. Entra a parte principal. Você criou para vários uma identidade só. Para vários, mais uma identidade. No briefing, quando a gente escuta o que é e a gente olha o que tem de representação disso, que eram os leões, você pensa como é que um leão vai representar um instituto. E o grupo? Vai ser um monte de leão? Uma leãozada. Então não dá. E sim, tem um apego. A crença de que não posso mudar a minha marca é sempre da porta para dentro. Nós já sentamos com empresas grandes que falaram assim, nós não vamos mudar a minha marca, porque se eu tenho 30 anos de existência e eu cheguei aqui com esse logo me fez chegar até aqui. Só que a pessoa não entende, né, e tudo bem, natural, que existe uma estratégia por trás. Como você falou, a estratégia, posicionamento é o que manda hoje em mudar, fazer qualquer tipo de alteração no desenho. Como o mercado que a gente atua está também, isso passando por revoluções e revoluções da advocacia, por exemplo. E aí eu vou contar uma outra coisa de bastidor, que eu até tinha falado aqui. Antes de abrir a Voadora, eu era sócio de um escritório que acabou se especializando no mercado jurídico. Sim. E eu cheguei a fazer 2 propostas para o Nelson Williams. Olha aí. Sabe como ele era? Citado lá dentro? O cara do leão. E eu não sei nem se chegou, não sei nem se o setor de marketing na época, eu falo assim, vamos fazer uma proposta, vamos ver se a gente, né, convence ele. E a gente chegou a fazer. E quando eu recebi de novo o convite da Luísa para participar do processo criativo, que eu olhei a marca, eu peguei e falei assim, não acredito. O cara do leão. O leão voltou. E aí a gente agora, como a gente tira o leão? Mas eu acho que assim, tem uma outra coisa importante. Porque quando lá atrás o Justo falou para você, tá uma porcaria, você não quis mudar. Porque as pessoas não mudam se elas não visualizam o novo. É muito importante visualizar o novo. Então, esse exercício de visualizar, eu precisaria te mostrar o leão moderno, mas eu precisaria te mostrar a nossa visão. Corre o risco de você aprovar o leão moderno? Corre. Mas aí veio... Mas dá o mérito. Quem tirou o leão? Vai. Não, sim. Conta quem tirou o leão. Aí... Não. É importante deixar registrado, ó. Quem tirou o leão. Não, a gente queria tirar o leão desde o momento zero, né? Vocês... O D1 vocês já queriam tirar o leão. Eu queria tirar o leão. E aí a gente sempre com essa proposta aqui atual, eu falei assim, calma, gente, é um processo de convencimento, pessoa física. Eu tô mexendo na história do cara, ele lá, eu nem sabia da sua história lá em Bauru, e você tava em Bauru ali desenhando o leão, não? Você mexe muito no emocional. Né? E aí... com certeza, mas com as argumentações corretas, e mais uma vez, não era só identidade visual, era todo o resto, né? Porque o rebranding não é só mudar o logo, é todo o restante. Então, aquilo tudo ali foi muita coisa, falou, realmente faz sentido. Eu assimilo muito ao trabalho de um artista lá na frente, quando você bate o olho numa tela e fala, essa obra é de tal pessoa. As pessoas têm que olhar para qualquer peça que você está inserido, qualquer peça de comunicação que se fala de Nelson Williams, e não necessariamente seu desenho do logo. Eu gosto de separar o que é desenho do logo e o que é marca.
o desenho do logo não estando presente, mesmo assim, você é reconhecido por algum conceito gráfico, como aqui é esse enquadramento com Que não tem o logo. esse corte. E eu lembro que quando eu fiz isso, você mandou fechar o quadrado. Né? Por quê? Porque existe um apego, Sim. uma tradição, né? De qualquer coisa que sai da simetria, a simetria não está robusta, não está, né, sólida, eu preciso passar. E a marca é sobre sensação. Então, hoje, quando olha a marca, tanto que o NW, Nelson Williams, marca pessoal, ele não tem a moldura de proteção do escritório de advocacia. Então, tudo isso acaba se encaixando dentro dos propósitos ao qual precisa aparecer, precisa ser construída uma marca. E a partir disso, os desdobramentos que a gente fala. Então, fez... vamos lá. Então, Da Homem, quem tirou o leão? então beleza. Aí Quem matou o leão de vez? Aí a gente foi lá, apresentou o NW e falou, deixa eu mandar esse NW aqui pro cara lá que criticou meu leão lá atrás. Né? Foi lá, mandou pro Roberto Justus. Aí a Luísa me encaminhou o áudio do Roberto Justus. Aí, puta que pariu, Nelson! Esse leão, você desculpa o palavrão, não pode. Esse leão saiu daí muito melhor. Esse leão daí, graças a Deus. Aí foi a pá de cal. Pro nosso escritório, eu peguei e falei assim, Roberto Justo está aprovando uma marca nossa. Não, e eu e o Marcel vibrando, conseguimos tirar o leão. Porque se ele fala que não tá bom, ou ele tinha que dar uma outra negativa no Roberto, que eu acho que seria mais difícil. Exatamente, mas funcionou. E muito legal são os desdobramentos. Então, por exemplo, a Advocacia Fora da Caixa, que foi uma campanha que a gente fez especial agora para o mês do advogado, a gente usa a caixa que faz parte do logo da identidade para o quê? Compor toda a estratégia. Então, todos os elementos da marca, né, do logo principal, eles sempre, como é a palavra que eu falo? Ilustra, a gente desmembra isso nas campanhas internas, externas, então sempre está presente. E como uma marca, assim, pode ajudar a diferenciar um escritório, uma empresa de uma outra, assim? Eu falo assim, ó, quando os escritórios de advocacia, eu estou pegando, obviamente, esse setor que estamos falando dele, mas, normalmente, se algum advogado sentar para me passar um briefing, ele não vai passar o briefing da sua empresa, ele vai passar um briefing do setor. Eu sou ético, eu sou próximo ao cliente, tenho os top 10 frases de que um briefing conta. E aí, quando a gente fala, mas o que te torna diferente de outros escritórios que fazem a mesma coisa? E aí o briefing começa a ficar interessante, e aí que cabe a coragem de cada escritório de assumir o seu discurso interno. Então, eu já ouvi muitos clientes falando assim, eu quero uma marca inovadora, moderna, porque eu sou diferente. Você apresenta visualmente o que representa esse verbal do cliente, ele, não, eu quero igual do Piero Neto. Estou dando um exemplo, tá? Que são letras e... Então, assim, por quê? Porque quer se manter em uma percepção geral. Do setor. Geral. Exatamente. Quer ficar na geral. E não quer ter um traço de personalidade que precisa um pouco de coragem, que o vizinho não está usando e que está tudo certo. E voltando na questão da coragem, né? E a Luísa, o Marcel e todos aqueles que nos acompanham percebem. É necessário ter uma boa dose de coragem para você absorver numa área como a nossa, que é a área jurídica, uma área eminentemente tradicional, tá? Essa ruptura. Eu gravei um dos vídeos para a Advocacia Fora da Caixa, Profissionais Fora da Caixa, né? Eu gravei um vídeo como o Neo, da Matrix. Você se dispor a fazer aquilo... Eu tenho 52 anos, eu não sou um garoto. E você se dispor a fazer aquilo, você tendo uma estrutura como nós já temos, uma gama de clientes como nós já temos, é necessário uma boa dose de coragem. Sim. Só que eu não posso falar de advocacia fora da caixa se eu não sou fora da caixa. Se permanecer nela. Se eu permanecer nela. Então, tudo que a gente faz em termos de campanha, eu, Luísa, o Marcel, toda estratégia e tal, é sempre muito bem debatido nesse sentido. Tem um porquê, uma razão, uma explicação. Agora, sem medo. É necessário você ter coragem para inovar, sabe? E eu atribuo, sem sombra de dúvida, o sucesso da Nelson Williams como instituição, como empresa, Nelson Williams Advogados, a exatamente esses conceitos serem muito intrínsecos em nós.
a começar por esse que vos fala, e daí vai, palavras convencem, exemplos arrastam. Ele vai passando para toda a estrutura, né? Você vai tendo a liberdade que a Luísa tem, a liberdade de criação que a equipe tem. Exato. Lógico que tem coisa que fala, não, isso aqui não dá, porque muitas vezes realmente não dá. Eu falo assim, isso aqui, calma que a sociedade ainda não está preparada. Talvez em algum momento a gente coloque esse projeto em pé, tal, mas nesse momento não. Mas é necessário. Mas puxando o gancho sobre a importância, né? De novo, a gente não está desenhando apenas o desenho de um logo, mas estrategicamente uma identidade que vai dar muita segurança. A coragem, Lastreia, né? O oposto a segurança de todos os materiais que uma equipe bem montada de marketing e de designers lá internos conseguem olhar e todo mundo fala agora a mesma língua. A identidade é assim, você ter consistência na sua aparição. Isso é o ponto muito forte para que a marca tenha visibilidade e reconhecimento a longo prazo. E a verdade da empresa e dos líderes, né? Porque quando eu apresentei essa campanha Fora da Caixa, foi a partir de um pensamento que eu venho acompanhando dele, que fez sentido para o restante. Então, tudo é uma construção. Inclusive, que ele falou, ainda não está preparado. A gente tem 2 projetos engavetados com identidade já criada, que está engavetado porque ainda não está esperando o momento. Esperando o momento certo para surgir. Mas agora, falando aqui sobre advocacia e tudo mais, eu vou jogar para o Marcel essa pergunta. Eu acho que essa revolução digital, qual estamos vivendo de maneira aceleradíssima e constante, fez com que os escritórios mais tradicionais olhassem não só para o digital, como para a importância de uma identidade visual forte, porque o ambiente digital utiliza os elementos, as cores, tudo mais. Não é só mais um cartão de visita e uma petição que precisa ter o logo, né? Então, eu acho que afetou, fez com que olhassem com mais atenção. Qual é a sua percepção em relação ao mercado, né, jurídico? Eles estão dando mais valor a isso? Você acha que o mercado está realmente se redesenhando aí, prestando mais atenção? Traz aí um pouquinho do seu ponto de vista. Eu acho que tudo isso que a gente vem debatendo aqui vem ganhando muito mais importância nos últimos anos. O setor jurídico, ele vem passando por grandes transformações. A advocacia de 5 anos atrás está longe de ser a advocacia que é hoje. Talvez a advocacia do ano que vem seja muito diferente dessa. Vai ser. Então, e a gente, inclusive, é precursor nisso. Eu acho que muito disso que a gente está hoje debatendo aqui, a gente aqui dentro do escritório foi um dos que tomou a iniciativa, né? Se colocou a críticas, a elogios para poder fazer movimentos que para a gente fazia sentido, né? Pro propósito do escritório, de como se desenvolver, de como a gente sobreviver em um mercado tão concorrido, né? Quantos não são os concorrentes de qualidade que existem hoje no mercado, e a gente que tem poucos anos de existência perto de outros, realmente tinha que fazer algo diferente. Foi um pouco do que você disse aí agora, quando você começa a falar, todo mundo fala 5, 6 frases iguais, mas e depois, né? Por que uma empresa ou uma pessoa vai contratar a gente e não o outro? Né? Ali que está o diferencial. E os instrumentos que cada um, seja na pessoa física de advogado ou no CNPJ de escritório de advocacia usa, passaram a ser outros. Né? Hoje tem profissionais no interior do Brasil que têm um nível de relevância para determinados temas porque ele é um influencer. Ele está ali no Instagram, tem milhões, talvez, de seguidores e virou sumidade naquele caso. Antes, para ser sumidade numa determinada área, ele estava tendo que, sei lá, fazer uma sustentação oral no Supremo ou no Tribunal Superior, ou ser ali um acadêmico, ter um livro que todo mundo utilizava como fonte. Então, os instrumentos mudaram, o nível de exposição mudou. Então, quem não tiver atento a esse tipo de instrumento, ele vai estar literalmente fora do mercado. Um pouco do que o Dr. Nelson fala, né? Se você não tem uma rede social, você praticamente não existe. Antigamente há uma frase no direito que diz que o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Né? O mundo é restrito aos autos. A gente diz que o que não está na internet não está no mundo. Hoje, se você não está na internet, se você não está no Google, você não está nas redes sociais, você não existe. Então, não tem como você não se preocupar com isso. Não, e aí entra o ponto importante, né, da importância da identidade, porque o campo de aparição hoje com mídia social, ele quadriplicou. Né? Hoje é o que eu falo, hoje, quando você faz uma contratação de um sistema de identidade visual para valorização de uma marca e você só vai utilizar este desenho na sua assinatura de e-mail, não tem muito propósito de você contratar uma marca. Então, é exatamente, quanto mais peças e quanto mais campos eu apareço, mais a necessidade de eu ter uma aparição com consistência e verdade. Exatamente. O ponto de contato da marca, ela precisa ser homogêneo. Uma pessoa no norte, ela precisa olhar e não ter dúvida de que aquilo ali é seu. É importante eu dar esse testemunho. A Nelson Williams, nós estamos presentes, advogados, nós estamos presentes em todo o território nacional.
não há nenhuma capital que nós não tenhamos um escritório filial. Né? A matriz é São Paulo. A última filial aberta é a de Palmas, em 2010. Ou seja, a filial mais nova numa capital tem 13 anos. Qual que foi a minha visão? E aí é importante porque nós estamos conversando aqui de marca, nós estamos conversando de estratégias de propaganda, de divulgação, de comunicação e coisas do tipo. Qual que era a minha visão? Se você entrar numa agência de qualquer banco desses que a gente conhece, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Banco Safra e outros bancos, você tem uma identidade única no país inteiro. Então, antes até de nós mudarmos a nossa configuração como marca, eu já tinha essa visão lá atrás. Tanto é que se você entrasse no escritório nosso lá no norte do país, no Nordeste ou no Sul, você sempre sabia que você estava num escritório Nelson Williams. Então, eu já tinha sempre essa percepção de que deveria ser uma coisa que as pessoas tivessem a percepção única em qualquer lugar. Então, toda vez que nós falamos dessas mudanças que nós fizemos, que elas são foram tão bem-vindas, e aqui está a equipe responsável por essa alteração, nós mantivemos esse padrão. Só que nós mantivemos agora um padrão moderno, um padrão atual. Porque quando eu crio aquela história do brasão, aquela coisa, mesmo ainda que fosse horroroso, como dizia o Roberto, que tinha isso, ele era um padrão linear. Ele era um padrão único. Ele era de uma época em que as pessoas todas lembravam do carro da Ayrton Senna. Porque hoje, talvez a nova geração, lembre dos últimos carros que o Ayrton Senna correu. Mas quando nós estamos falando de 1998, 1999, a memória era muito fresca do carro do John Play Special. O carro preto, todo com o escrito dourado, e as letras eram trabalhadas. Se você pegar o carro, quem tiver curiosidade, quem estiver assistindo e não lembra desse carro, coloca no Google, né? Carro do Ayrton Senna, John Play Special, que era a marca de um cigarro, né? E o que era preto, o maço do cigarro era preto e as letras eram douradas, sobrepostas. Então, eu praticamente me inspirei ali para criar o do escritório e pus no padrão nacional. E quando nós mudamos em padrão nacional, mas não é só o padrão visual físico, é em todos os lugares, inclusive hoje muito mais no digital. E é um tempo que o Dr. Nelson diz, a questão de ser linear. Então, era uma preocupação que eu e a Luísa a gente sempre teve. Isso passa para o mercado segurança, passa confiabilidade, que é um pouco do que cada advogado do escritório tem que ter. Então, é a aplicação da marca, desde o site ou da assinatura, que é o óbvio, o básico, até todas as aparições que a gente fazia, seja na petição, seja na proposta, seja nas redes sociais, seja nas publicações de cada rede social. Então, isso vai, para quem está passando a conhecer a gente, ou começa a enxergar a gente, passa uma segurança que era o que a gente queria transmitir. E uma coisa que é importante no segmento jurídico, até pouco tempo atrás, como é um segmento tradicional e é um segmento que demora mais para se atualizar, outras marcas já fizeram isso no passado rapidamente, né? Nós temos acompanhado aí várias empresas grandes que foram mudando a marca, né? Podemos citar a Vale, por exemplo. Antigamente era Vale do Rio Doce. De repente, muda tudo. Né, as próprias companhias telefônicas, a antiga BR Petrobras, né, hoje é a BR hoje é a Vibra. É uma mudança enorme que você tem que fazer, e fizeram, são empresas grandes. No mercado jurídico, na minha época, lá atrás que eu começo, nem existia, tá? Então, nós fomos precursores disso, de uma preocupação com marca. Eu posso dizer, sem medo de errar, nós somos precursores nisso. Da forma como a gente fazia, tanto é que no passado era uma forma de me criticarem, né? Não falavam isso para me elogiar, mas falavam, o Nelson Williams é um marqueteiro. Cansei de escutar isso. Aí, porque eles queriam dizer que eu não era advogado. Não, eu sou advogado, sim. Mas nós aplicamos as melhores estratégias de marketing no nosso negócio. Óbvio que eu sou advogado. Se eu não fosse advogado, não tivesse essência de advogado, a marca por si só não existiria. Pelo contrário, a marca seria destruída. Sim. Porque tem uma marca para ser destruída.
Então, existe algo substancial para ser destruído. Não, eu sou um advogado. Só que eu enxerguei o marketing como uma ferramenta, como um instrumento de crescimento do negócio. E isso nós aplicamos, eu sempre fiz questão de aplicar. Eu nunca, não me recordo de nenhum ano eu ter trabalhado sem uma assessoria de marketing do meu lado. Ainda que em eras priscas, né, lá atrás, empresas menores, talvez com não tamanho profissionalismo, que hoje nos assessoram. Hoje a Luísa, o próprio Fernando, o Marcel sabe. Hoje nós trabalhamos, o Rafael Coutinho, trabalha com um time de ponta. Tá? Mas antigamente não era. Mas eu trabalhava com uma equipe boa, que era o que tinha a mão naquele momento. Não era. E num mercado, tem uma máxima que diz, né? Em terra de cego, quem tiver um olho é rei. Eu diria que naquele momento, naquelas condições, eu era uma pessoa com um olho. Exatamente. Complementando, falando sobre perspectivas futuras, não só do mercado jurídico em relação à comunicação, a criação de identidade visual, você sobre as tendências do mercado, fala um pouquinho. Você tem algumas perspectivas do que vem por aí, enfim? Eu não gosto muito da palavra tendências para design gráfico, Porque para não tem, né? estratégia de marca, né? A gente vê hoje muita gente caminhando no mesmo rumo, né? Então, às vezes, os top 5 tendências do design A tendência gráfico, é sair da tendência, a é furar a tendência bolha, é você estourar a seguir, caixa. Fora da caixa. Fora, exatamente. Isso não é tendência. Exato. Imagina. Mas não pode seguir... virar, entendeu? Exato. Eu falo assim, os corajosos, eles viram o padrão do futuro, né? Então, você tem a coragem de ser diferente. Essa é a nossa ideia. A nossa máxima é o que difere coragem de loucura é o resultado. Se der certo, corajoso. Se der errado, bando de louco, maluco. Mas, assim, a gente fala rindo, mas é uma verdade. Sim. Quando a gente pensa nos projetos, é isso. Tem que arriscar. E é um super exemplo que veio dele. Então, ele faz com que a gente já pense dessa maneira. E eu falo, qualquer reação, ela é uma reação. Então, de alguma forma, você está impactando. A princípio, aquilo que para as outras pessoas é fora do comum, normal, vai causar estranheza. Mas depois ela vai entender, tem um porquê. Porque a gente não faz também na loucura sem um propósito, sem uma mensagem, sem uma ideia. Não. Tudo tem um objetivo, cada uma das coisas. Então, o que é diferente daquilo que a pessoa estava acostumada vai gerar uma estranheza, mas está causando uma reação. E depois ela entende. Porque daí ela passa e fala... Eu vi uma crítica, né, de uma rede social. Alguém se referiu a nós, a minha pessoa, e falou assim, Nelson, falam mal de você, mas você influencia absurdo até as pessoas que falam mal de você. Ele falou, você influencia de uma maneira absurda, até os seus críticos, né? O falar mal seria a crítica, porque existe a crítica que é construtiva, né? Já recebi crítica que realmente procedia e tal. Uma crítica... Tirar o leão, né? Tirar o leão. O Roberto, ele só foi infeliz na hora, né? No momento. Esperou um pouquinho. Aquele momento não era um momento de mexer. E quando foi de mexer, óbvio, você bem colocou, Fernando, existe um apego. Você acaba tendo um apego. É algo que até então deu certo. Agora, realmente, eu também já estava cansado. Aquilo já vinha me cansando também, sabe? Mas eu tinha que ter uma proposta. E, lógico, você tem que ter coragem de aceitar a mudança. Eu gosto de uma frase do Juscelino Kubitschek, né? Mudo quantas vezes for necessário, não tem compromisso com o erro. É importante você estar aberto a mudanças. E nesse mundo não é o mais forte, não é o mais inteligente, é quem se adapta, que sobrevive. Tudo deve ter um propósito e até determinado momento. Você tem que saber o momento certo. Aí eu procurei sempre na condução no escritório saber os momentos. Hoje, por exemplo, o Marcel falou, o ano que vem, pode ser que já mude tudo. Antes mudava de 5 em 5 anos. Uma mudança brusca na profissão de advogado era de 5 em 5 anos, 10 anos, 15 em 15 anos. Quando havia uma grande mudança, né? Mudava a Constituição, mudava a legislação. Não, agora já é tudo muito rápido. As mudanças, elas acontecem agora, já para o próximo ano terá mudanças, teremos mudanças. Então, com essas mudanças que teremos, nós precisamos nos adaptar. Então, é muito importante estar antenado às novas percepções que irão surgir do mercado em relação à profissão e atender essas percepções. Porque eu acho que é muito importante você não... Eu sou um defensor de você nunca ir contra o sistema. E o que é o sistema? O sistema é a percepção momentânea do que ocorre.
O sistema não é uma coisa... não é estático. Ela é movimento. É importante você entender essa mudança. E o sistema, ele é cruel com quem não o acompanha. Ele é cruel. A tendência, se você não acompanhar tendências. Hoje, a linguagem, ela é dinâmica, ela é digital, ela é online. Hoje, todos, praticamente, essa nova geração, toda ela é digital. Nós não podemos ser analógicos. Sim. Exatamente. Nós não podemos ser analógicos. Então, é importante isso, acompanhar tendências, às vezes até fazer tendência. Exato. Até fazer O ideal tendência. é esse, você Não, quando você construir, faz tendência, você surpreende. Mas se você não pode fazer tendência, acompanhe a tendência. Se você não tiver capacidade de fazer tendência, acompanhe a tendência. Não fique contra porque o sistema te atropela. Inclusive, um pouco do que eu acho que a gente mais debatia, principalmente naquele momento ali, e até em momentos depois, é de traduzir. O que está acontecendo com o mercado jurídico e como que a gente vai aplicar isso com a nossa realidade, com o nosso propósito, com os nossos objetivos, o que a gente quer daqui para frente. Faz sentido para a gente? Ah, faz. De que jeito que a gente vai fazer? Vamos ter um podcast, vamos ter visual law dentro do escritório, vamos ter porque uma coisa é identidade de marca, tem a identidade de conteúdo. Como que cada uma dessas coisas vão ser desenvolvidas dentro do escritório com base na nossa estratégia, né? O mercado faz, tem coisa, a gente inclusive falou um pouco disso também, que para um escritório do nosso porte, no posicionamento que a gente tem, é obrigatório. Tem que fazer. Sim. Do nosso jeito, mas tem que fazer. E outras coisas, aí, criando tendências, fazendo movimentos diferentes. Mas é um pouco do que eu vejo, principalmente daqui para frente, né? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Adorei contar um pouquinho mais desse processo que foi aqui na NWADV. Trazer um profissional como o Fernando com informações valiosas para quem aí seja escritório de advocacia ou empresários de outros segmentos e que precisem desse start, desse estalo, dessa nova percepção para talvez trazer algum tipo de mudança. Obrigada, Marcel, aí. Foi um prazer. Gostaria de expressar minha gratidão e convidar vocês a assistirem os outros episódios. Marcel, quer dar uma palavrinha? Isso aí, com certeza. Obrigado também pela oportunidade, pela troca. Foi um grande prazer. E convidar para que vocês continuem assistindo, né, essa série especial de Meios Advogado nas nossas redes sociais e no YouTube também. A pauta de hoje foi mais voltada para branding e posicionamento de marca, mas foram outros temas bastante atuais, né, Luísa, que a gente acabou abordando durante esse tema e que vai ser um prazer contar com você em toda essa série. Muito obrigado. Não posso fazer diferente, quero agradecer a todos que nos assistiram. E, Fernando, mais uma vez quero lhe agradecer. Muito obrigado pelo trabalho. Luísa, Marcel, que são os responsáveis, de certa maneira, por essa mudança que nós tivemos, e uma mudança pertinente e muito promissora. Muito obrigado a todos. Obrigada. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado.